uma aula aqui pra você. Como é que é o canal? Vai estar no canal. Vai, deixa eu te rolar isso daí. Fala assim, vai, você fala, hoje, pessoal. Vai. Não vai aparecer. Eu não sei. Vai, Diego, vai, Diego. Vai aparecer sua horário, Diego! Fala pra comentar, vamos lá, Diego. Fala pra comentar, vamos lá. Vai lá, Diego! Fala, rapaziada. Fala, Antes de rapaziada. tá começando mais um vídeo aula aqui. Deixa o cara, deixa ele, vai. Pode ir. Vai lá, deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta Diego lá embaixo. Isso é pros mami e pras meninas da quebrada. Calma, pai. Então Chama. vamos lá, obrigado, Diego. Mas tá lá, hoje eu seguro essa aula. Mais tarde. Geral lá comentando Diego. Diego, eu vou ter que assistir. Eu vou lá, velho, vou ter que assistir. Então vamos lá. Na última aula vocês fizeram o desafio, certo? Sim. Ok. Na prova de vocês de quinta-feira de semana que vem, eu vou cobrar até o desafio. Se você não tem, pega ele e estuda também. Estuda tudo. Estuda desde o primeiro material até o último que a gente tem. Esses são o tema que eu vou cobrar na prova de vocês. Já vou adiantar de novo. Nas questões que você vai ter que fazer resolução, que é as contas, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter as alternativas e você vai ter o lugar para resolver. Para quem estava no primeiro ano passado, você lembra que o Nicolas fez com vocês? As alternativas valiam uma nota e a resolução outra nota. Era 0,5 cada. 0,4, que era 0,8 a cada questão. É. Então agora vai valer 0,5 cada uma, porque a questão vale 1 ponto. São 8 questões, cada uma vale 1 ponto. Então eu adotei aquela ideia dele, eu vi, achei bacana, falei, vou fazer isso. De novo, o intuito das minhas aulas, e eu acredito que o Nicolas também, o intuito nosso, além de distribuir essas aulas, seja gravado, você poder assistir depois e tudo mais, é elevar o nível de vocês. E a gente quer isso, então entenda. Lá no tal lugar que eu estava era mais fácil. Tudo bem se era mais fácil. Mas o intuito, pelo menos meu com vocês, é realmente apertar um pouquinho para vocês dar mais o potencial que eu sei que vocês têm. Às vezes é isso, vocês têm preguiça. Que eu tive muito na minha vida, eu sei como é que é a preguiça. Então quando a gente larga um pouquinho a preguiça e se esforça, a gente consegue se elevar o nível. Esse é o intuito. Vai ter aqueles quadradinhos com Vai. equação. Não. Aí lá na prova vai ser o seguinte, lá na prova vai ter um lugarzinho que vai ficar as alternativas, geralmente embaixo ou em cima, e vai ter só a resolução, aí você já coloca a resolução. Então uma coisa que eu acho que tinha lá na sala de vocês, que não tem aqui, que são as equações. Lá na prova eu não vou te entregar a equação não. Então você já monta ela, lá na sala de vocês tinha, né? Tinha. Em cima. Então, pega lá e coloca aqui. Não tinha, não. Tinha não? Ano passado. Não, ela tá falando ano passado. Cadê as equações que eu falei? Arruma. Por enquanto você vai ter que colar Pode aqui. pôr na parede. Então por enquanto cola aqui. Aqui, ó. Tem 3 Ó, tem 2 negocinhos iguais, tira um. Isso aqui, você dá pra organizar aqui, colar mais um ladinho. Isso que vocês nem precisam. Mas tem Isso era do terceiro ano. Tira. Isso aqui dá pra colar mais no cantinho, em cima aqui mesmo. Então se organizem. Se organizem. Na prova não vou entregar a equação. Aí eu vou ter que lembrar, se você tinha colado ali, tá beleza, velho. Então já corre, faz antes. Posso fazer na sua aula? Pode, faz ali rapidinho, entendeu? Perguntas? Não, senhor, né? Ontem a gente disse... Vamos falar. O senhor pode fazer as equações que vai cair na avaliação para mim fazer e colar aqui? Não, vou fazer diferente. Cadê seu material? Tá aqui. Pega ele, te mostrar quais são. Calo sensível. Ontem eu falei um pouquinho sobre o que é calo sensível lá dentro, certo? Pode ligar aqui no ventilador, professor? Pode, diga lá. Ai. Acho que tem como coisa mais. Ah, mãe também. Arruma ele primeiro antes de ligar aqui. Ele vai. Não, esse não é não, é embaixo. Esse é pra travar ele. Você vai ter que apertar de novo esse negócio que você puxou pra cima, viu? Porque senão ele não gira. Aqui, né?
Mas é a segunda folha que vai ter as equações. Essa aqui não tem, não. Segunda folha. Ah, só tem uma? Você tirou só essa? Tem pra botar. Essa é uma. Tem água pra botar. Cadê a outra? Tá travada. Tá, essa aqui. Aquela e essa é uma. Se você quiser fazer dessa, faça. Mas através das duas você consegue fazer dessa Aí, aqui. esse do break. Porque aí você diminui o espaço lá. Então aquelas Tem que duas. levantar pra cima, né? E pra baixo, você vai pegar a E folha essa aqui. inteira. Tá aí. Na prova eu não lembro se cobrei avaliação, mas coloca. Então vamos lá. Quando o Diego vai arrumando ali, de novo. A gente tem uma diferença entre calor sensível e calor latente. Certo? Certo. Vou explicar de novo qual que é a diferença. O calor sensível, independente do que seja, é o que? É algum corpo ou um sistema que recebe energia térmica e muda só de temperatura, eleva a temperatura. Mas não muda de estado físico. Exemplo básico. Você coloca uma vasilha no freezer, ela vai esfriar a vasilha, ela vai ficar muito fria. Mas ela não muda de estado físico, ela vai continuar sólida. Então ali você fez um calor sensível. Igual eu falei para vocês, você pega lá uma panela para fazer comida, você coloca fogo na panela, a panela vai esquentar muito, o que é fundamental, ela esquentar para esquentar o alimento, só que a panela não derrete. O nome desse acontecimento que só aumenta a temperatura e diminui é calor sensível. Na física a gente chama isso. E dentro de calor sensível a gente tem algumas coisinhas, e ontem eu falei para vocês, saiu super bem nesse detalhe, que foi sobre a troca de energia térmica que a gente chama de calor. Que eu coloquei o seguinte, 20 graus Celsius e 120. 120 não, e 100. A gente fez isso ontem, certo? Aqui ó, foca aqui, esquece, esquece. Aqui ó, se não saber esse aqui, não vai saber usar o que ela vai colar ali. E aí? Ontem a gente fez essa análise, onde eu tinha um corpo com 20 graus Celsius, um com 100, quando eu encosto um no outro, quem vai doar energia térmica para quem? O B vai doar energia térmica para o A. Porque na natureza, quem é quente doa energia térmica para quem é frio. Ponto final. Não tem discussão. O clima de cristalina hoje está mais quente. Né? O clima aqui. Então, com certeza, ele vai doar energia térmica para a gente. Por isso que a gente fica suando, a gente usa a palavra calor, que é errado. Por isso que ele está quente. A palavra está quente, não calor. Calor é um processo. Calor é um processo. Como assim um processo? É quando está existindo a transferência de energia térmica de quente para frio. Na hora que entrou em equilíbrio térmico, não existe a palavra calor mais. Certo? Beleza. Continuando, a gente tem outra coisa muito fácil na prática e aqui também, só que a gente tem nomes bonitinhos. Vou representar aqui dois recipientes, um recipiente A e um B. O recipiente A, vou falar que eu coloquei 500 ml de água, meio litro. E no recipiente B, vou falar que eu coloquei 2 litros. Certo? Eu fui lá e fiz um aquecimento. Esse símbolo aqui, esse triângulo mais pontiagudo, significa aquecimento em física e química. Era só para você saber. Então eu fiz o aquecimento. Vamos considerar que o aquecimento é igual para todo mundo. Fornecer a mesma quantidade de fogo. A unidade de medida de calor é caloria. Então eu vou falar que eu forneci para cada um aqui, ó, sei lá, 1000 calorias. 1000 calorias para esse e 1000. O corpo A e o corpo B. Se liga na análise, que todo mundo já sabe. Só que aqui vai dar um nome bonitinho para isso. Se eu coloquei 1000 calorias de fogo nos dois recipientes, qual que vai ferver mais rápido? A ou B? Por quê? Te atrapalha aí, né, Diego? Pega lá, pega mais, pega 5, vai que é. De novo, se eu fornecer a mesma quantidade de caloria para A e para B, quem vai ferver mais rápido? Por quê?
tem menos água. Notório, certo? Isso na prática a gente já sabe disso. Então, se o ar aquece mais rápido, é porque a quantidade de massa é menor, que é 500 ml, que é 2 litros. Na física, a gente dá um nome para isso. A gente chama isso de capacidade térmica. Na prática, a gente já aprendeu. Aqui na física, a gente dá um nome para isso. Olha lá. Em pé, levanta, em pé, isso. Sem escorar, sem não dormir. Isso. Gostou agora? Show. Em pé um pouquinho. Eu tava nem dormindo, é que eu tava testando. Ah, você tava só. Tava só coçando o olho só. Ah, mas sua mão tava diferente. Não, tá não. Meu amigão tá firme hoje, tá passando. Começa aquele Alguém chamaram ali dar aquela apagada de saco. Então, continuando. Quem tem menor quantidade de líquido, nesse caso, vai aquecer mais rápido. Isso funciona para muitas coisas. A gente sabe que se eu tiver uma panela pequena e um caldeirão, a panelinha pequenininha vai aquecer mais rápido, porque ela é menor. O nome disso na física chama capacidade térmica, certo? O que é a capacidade térmica na física? A gente tem uma equação para isso. Não vou cobrar nessa prova, isso vai ser lá para o simulado. Condição de segura. Experimentando melhor ali é só o vermelho e o azul. O azul está sem tinta, ele está com um pouquinho de tinta. Então, continuando. Quando eu faço esse comparativo, o nome disso é capacidade térmica, porque eu preciso aquecer a massa inteira. E eu tenho uma equação para me descobrir o valor de capacidade térmica, que é essa aqui, ó. Capacidade térmica é igual a quantidade de caloria que eu forneço para o corpo dividido pela variação de temperatura. O que é esse delta T, professor? Delta T é temperatura final menos temperatura inicial. Lembrando que eu vou entregar o material para vocês. Caso você esteja anotando, tudo bem, ok. Mas eu vou passar o material para vocês, tudo bem. Então, essa é a capacidade térmica. Só fiz uma salva de variação de temperatura. Então, quando eu estou analisando a capacidade térmica de um corpo, que é o que a gente vai fazer, eu tenho uma equação para aplicar e utilizar. Pode sentar aí, viu, meu amigo? Para você dar uma refletida já, você vê. Cuidado para não passar os olhos de novo. Viu? Ah, com certeza. Cuidado aí, viu? Quando se descarregar, você tem que ficar igual eu, em pé também. Dormiu, vai ficar em pé. Beleza, isso é a capacidade térmica. Outra coisa que a propriedade tem, dos corpos, chama calor específico. Vou escrever aqui rapidinho. Capacidade térmica. Capacidade térmica está associado com o corpo. Eu represento capacidade térmica com C maiúsculo. Capacidade térmica é igual a quantidade de caloria dividido pela variação de temperatura. Calor específico, o nome já implica. Calor específico do material. Específico. A gente representa um Czinho minúsculo. Professor, o que é um calor específico? Calor específico é uma coisa muito legal. Presta atenção. Você está lá na sua casa, tem duas mesas. Vamos considerar, talvez você já viveu isso. Você tem uma mesa de madeira e uma de granizo. Ou uma de pedra, né? Mármore. Toda vez que você encosta na mesa de madeira, está de boa. Mas toda vez que você encosta na de mármore, está gelada. Só que aí, por curiosidade, você pode fazer um teste. Você pode medir a temperatura dos dois. Você vai ver que a diferença é mínima, nem tem, para te falar a verdade. Tanto a madeira e tanto a mesa de mármore vai ter a mesma temperatura. O mesmo acontece, sabe por quê? Quando a gente está andando descalço no tapete ou no carpete e pisa na cerâmica. O tapete está de boa, mas quando eu piso na cerâmica está gelado, frio. O que é isso? Isso chama calor específico. O que é calor específico então, professor? Calor específico é uma propriedade que cada substância, cada material tem. Por isso que justifica muito, sabe o quê? Quando você tem uma panela de ferro e uma de barro. A de ferro aquece rápido, a de barro demora. Para quem sabe cozinhar, ou já lidou com isso, sabe o que é isso. Ou vou explicar na prática de um outro jeito.
Talvez você vai no restaurante comer, um restaurante tem, sei lá, fogão a lenha, geralmente é isso que você vai ver que as comidas de caldo geralmente ficam na panela de barro. E as outras ficam em outros tipos de panela, tipo feijão, ou sei lá, tem um caldo de alguma coisa, eles deixam na panela de barro. Porque o barro demora a aquecer e demora a esfriar. Tudo que aquece rápido, resfria rápido. Por causa de quem? Calor específico. Outro experimento básico de calor específico. Sei lá, se eu for lá na Praia das Lajes, lá tem muita areia no chão, certo? Se a gente for lá na Praia das Lajes agora, nesse momento aqui, você está falando andar descalço na areia, você queima o pé, de tão quente que a areia fica. Aí escurece, sei lá, passa uns 15 minutinhos, você pisa na areia, ela tá gelada. De dia está quentíssimo, de noite ela está geladinha a areia. Não sei se vocês já viveram coisa assim, mas se um dia você for ver, repara isso. O que é isso, professor? Calor específico. Calor específico já implica, cada material tem um calor específico próprio. Então, cada material vai aquecer muito rápido ou resfriar muito rápido de formas diferentes. Por isso que a gente tem materiais para certas coisas. Outro exemplo, as casas geralmente do centro-oeste, em geral, em média, são feitas de tijolo, cimento e tijolo. Em regiões mais sudeste, ali no sul do Brasil, as casas não são feitas muito de tijolo, é feito de madeira. Por quê, professor? Uma das explicações está no calor específico. Porque a madeira ela tem um calor específico mais alto, valor numérico, do que o tijolo. Então a madeira, se lá fora está frio demais, ela vai demorar a esfriar a parede para esfriar dentro do ambiente. Se faz de tijolo, lá fora está frio, eu já esfrio o tijolo e esfrio dentro da casa. Então a madeira ela serve como isolante, ela dificulta isso aí. Então o calor específico está ligado a isso. Se liga nisso aqui, ó. Quando eu tenho um material, vou chamar o material A, vou falar que o calor específico dele significa 0,5. E o material B, ele tem um outro calor específico. Vou falar que é 1. O valor é 1, o outro é 0,5. O B tem um calor específico maior, certo? 1 é maior do que 0,5. 1 é o dobro de 0,5. Levanta aí. Do lado de Diego, sem passar na cadeira. Sem ficar escorando. Isso, galera. Pegando o ventinho nas costas. Opa, tá escorando. Opa, tá escorando. Monitore aí, Diego, pra mim, por favor. Se vacilar muito, eu ponho ele aqui na frente. Vamos internados assistem primeiro. 0,5 é a metade de 1, certo? R$1,50. Oi, certo? Olha isso aqui. Vou considerar que eu venho aqui, ó, e forneço 0,5 calorias para esse corpo. Eu venho cá, ó, aqui nesse, e forneço 0,5 calorias para esse corpo. Esse corpo está a 10 graus Celsius. E esse corpo está a 10 graus Celsius. O que é o calor específico? O calor específico é a propriedade do material. Vamos considerar que os dois são diferentes. A é 1 e B é 1. Para um corpo mudar a temperatura dele, um exemplo, de 10 graus Celsius para 11, ele tem que receber a quantidade de caloria que ele necessita. É diferente, cada corpo é diferente. Tudo bem? Mais, hein? Então, se liga nisso aqui, ó. Se liga na pergunta. Se eu fornecer 0,5 caloria para A e para B, quem vai mudar de 10 graus Celsius para 11? A ou B? Ou os dois? Os dois, só que o B vai demorar um tempo mais. E aí? Pensa o seguinte, ó. Para o A mudar de 10 graus Celsius para 11, ele precisa receber 50 centavos. Eu estou falando 150 centavos. Então ele vai de 10 para 11 graus Celsius. O B, para ele mudar de temperatura de 10 para 11, ele precisa receber R$1, seria 1. Então, se eu fornecer 0,5, é 50 centavos. Ele vai mudar a temperatura? Ele não vai mudar a temperatura. Claro, ele vai mudar assim, 10,5. Mas eu quero saber de 10 para 11. Eu estou perguntando o número quebrado.
Então o que é o calor específico? Calor específico é uma propriedade que cada material tem, então cada um tem um valor numérico. Eu vou entregar o material para vocês e nesse material vai ter uma tabela. Vai ter tipo assim, ó, prata, ouro, sei lá, ferro, ar, oxigênio. Vai ter vários elementos e na frente vai ter um valor numérico. O que é esse valor numérico? É quanto cada substância precisa receber de caloria para variar 1 grau Celsius. Na substância que tem maior calor específico é a água. A substância que tem maior calor específico é a água na natureza. Na natureza que o homem criou, não, a gente tem outros materiais, mas na natureza a gente tem a água. O que isso significa? Você já assistiu um vídeo na internet com uma senhorinha põe 2 gravetozinhos, um pauzinho e coloca uma sacolinha cheia de água e joga os alimentos para cozinhar? Não estou conseguindo. Quem já assistiu aí? Só eu e o brother lá. Aí o calma. Já assistiu já, né? É um vídeo que tem uma senhorinha deve ser na Austrália, sei lá, é um outro país. Uma floresta, ela tá tipo uma floresta, aí gravaram, ela fez o quê? Ela colocou 2 gravetozinhos, aí colocou um pau assim no meio, colocou uma sacolinha cheia de água no banheiro lá, vai lá, vou mostrar. Aí colocou uma varetinha, colocou uma sacolinha cheia de água, e aí colocou fogo embaixo e começou a jogar alimentos dentro. Já viu esse vídeo? Quem já viu? E você repara que essa sacolinha não derrete, fica em pé aí também. Fica mais para trás. Não precisa nem discutir, velho. Eu vi esse vídeo aí. Já viu já? Já. Pois é. Eu vi, professor, ele é diferente. Denuncia ele. Você viu, mas como é que era o vídeo? Tipo, ela não tinha colocado alimento, só a água. Colocava tudo mais. Tipo, aprender a água aqui pra tomar banho. Quer ver, ó? Acho que eu tenho ele salvo aqui. Eu sempre salvo essas coisinhas para algum momento eu mostrar. Professor. Oi? Pode? Acredito que eu tenho ele salvo aqui. Rapidinho. Você vai entregar para ele hoje? Não, hoje não dá. Semana que vem eu entrego. Na próxima aula a gente já vai estar. Para final vai ser qual? Não, tudo bem. Na próxima aula. Próxima aula. Aula. Entendeu? Próxima aula. Mas nessa prova, agora eu não vou cobrar esse assunto. Eu vou cobrar só o para trás. Aquelas 2 listas que eu passei. Isso. Vou devolver também vocês já vou mostrar a prova no material de vocês. Um testezinho para estudar também. Você vê? Sim, eu vou aplicar para vocês. Eu não tenho o vídeo salvo aqui não, achei que eu ia ter. Não tem ele não. Eu tenho outros, mas não tem esse. O vídeo a senhorinha coloca uma sacolinha, põe água e põe fogo embaixo. Só que talvez ela sentiu cortado, mas ela coloca alguns alimentos dentro. Por que a sacolinha não derrete? Por causa do calor específico. Eu já vi que foi daqueles copinhos de beber água. Um com água e um sem. Já vai fazer isso na Com água. garrafa PET, com água. A gente vai fazer isso em sala. Tem gente Vou trazer que pra faz, fazer. vai pra rua, vai fazer decisões, leva o leite de cozinha na garrafa PET. Por que a garrafa PET não derrete? Aqui, ó. Calor específico. De novo. Para quem era vaqueiro, vamos falar assim, o tinha levado boiado no passado para um lugar distante, eu vou usar essas pessoas de referência porque é elas que eu tenho como referência. Elas faziam isso. Para cozinhar arroz, como às vezes não tinha como ficar levando garrafa não, panelas, levava garrafa. Aí fazia um fogo, fazia a brasa, aí coloca o arroz, coloca a água, coloca o tempero, fechava e colocava em cima da brasa, cozinhava arroz. Era assim que a galera fazia. Dá para fazer até hoje, claro. Aí você se pergunta, por que a garrafa não derrete? Porque o calor específico da água é esse aqui, ó. 1,1 uma caloria grau Celsius. Essa é a unidade de medida de calor específico. O que é calor específico? Rapidinho. O da água é 1 caloria grau Celsius. O que significa? Que 1 grama de água é 20 gotinhas, viu? 1 grama de água
22. 1 grama de água, você precisa fornecer 1 caloria para ela mudar 1 grau Celsius. Isso que significa. Quando você coloca o arroz, quando você coloca o arroz com água dentro da garrafa e tempero e põe o fogo, quem vai absorver primeiro essa caloria? Primeiro, claro, passa pela garrafa, mas a água absorve isso para ela primeiro. Então, até a água ficar quente, para depois o plástico começar a absorver, já não tem tempo suficiente para derreter a garrafa. Então, toda vez que você coloca água num copinho de plástico, como diz Diego, ou na garrafa PET, ou na sacolinha, ou na sacolinha, coloca água, quando você põe o fogo primeiro vai ser absorvido pela água, para depois aquele material de proteção ser absorver o fogo. Primeiro é assim que funciona. Claro, no contato direto ele vai aquecer, mas aquela caloria que ele pega vai passando tudo para a água. Só que como o calor específico da água é grande, ela demora demais para aquecer. Isso justifica muito quando você pode ir na Praia das Lajes, ou você vai numa praia, a areia está quente, mas a água está gelada. Aí na boquinha da noite, ali umas 7 até umas, 9 horas, a areia está gelada, mas a água está quentinha. Porque a água passou o dia inteiro recebendo o sol, certo? Ela demora a aquecer. Aprende uma coisa, tudo que aquece rápido, esfria rápido. Tudo que demora para esquentar, demora para esfriar. Então a água passa o dia inteiro recebendo o sol, aí você põe na água, areia e água. A areia aquece rápido, a água demora. Aí quando chega a noite, a areia esfria rápido, a água demora a esfriar. Tudo por causa de quem? Calor específico de verdade. Por isso que essa galera conseguia fazer arroz. Porque quando a água estava fervendo, o arroz já estava pronto, em resumo. Aí não derretia a garrafa. Porque até a água ferver, o arroz já estava cozido. Aí não dava tempo suficiente para derreter a garrafa. Porque a ideia é o quê? Aquecer toda a água, ela borbulhar, aí não ia sobrar água mais, que ela ia mudar de estado físico, aí ia aquecer a garrafa e ela ia derreter. Só que no processo, quando eles faziam, claro, você precisa ter uma prática para fazer também. Você precisa saber quanto de água, você precisa saber quanto de alimento, quanto de arroz, né? Igual fazer arroz normal. Então, se você errar também, você queima a garrafa e não faz a comida. Você precisa da quantidade exata. Você ia perguntar alguma coisa? Então, isso justifica muito. Esse assunto é muito top, é muito bacana. A gente vai falar mais sobre ele. Certinho? Você assistiu até agora? Deixa o like, bebê. Escreve Diego aqui embaixo. Aí.